Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Doença que pode levar à morte caso não seja identificada e tratada no início. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, em 2020, cerca de 2.300.000 mulheres foram identificadas com a doença. As estimativas de novos casos são ainda mais alarmantes. A Organização Mundial da Saúde avalia que até 2040, uma em cada 5 mulheres seja diagnosticada com câncer. Por causa da pandemia da Covid-19, a procura por exames que ajudam a diagnosticar o câncer caiu drasticamente. A biópsia, por exemplo, reduziu em quase 40% entre 2019 e 2020. Para falar sobre as formas de prevenção e o tratamento do câncer de mama, nós recebemos hoje no Band Entrevista o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Olá, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigado a você, Renata. Qual a importância do Outubro Rosa? Renata, lembrar de câncer de mama tem que ser todo ano, mas a gente escolheu um mês específico para que essa lembrança do exame anual seja feito. Toda mulher, a partir dos 40 anos de idade, ela deve fazer uma avaliação com mamografia. Essa recomendação é que esse exame seja feito de forma anual. O acompanhamento, a avaliação com o médico, com o ginecologista, com o mastologista, ela já tem que começar muito antes disso. Mas muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, da rotina que é muito complicada nos dias de hoje, as pessoas esquecem dos exames. Então, toda vez que a gente vê o Outubro Rosa, que você passa na rua e você tem um monumento com a cor rosa, você vê uma divulgação, uma propaganda, serve para a mulher se atentar. Esse ano eu ainda não fiz o meu exame. E faça com que ela procure um exame, procure uma avaliação médica, porque a realização do exame precoce é que aumenta consideravelmente as chances de cura. Quanto mais precoce a detecção do tumor, maior a chance dessa mulher ficar curada e evitar tratamentos mais pesados, porque se eu diagnostico uma doença numa fase inicial, geralmente o tratamento ele é menos intenso e isso se traduz em melhor qualidade de vida, menos efeito colateral e menos custo também para o sistema de saúde para a paciente. Perfeito. A mamografia, ela é capaz de identificar o quê, doutor? Bom, o que acontece? O câncer de mama ele pode se manifestar de várias formas. Quando a mulher ela percebe um nódulo na mama, quando ela percebe uma inversão do mamilo, uma mudança da coloração, a gente não tem que aguardar o exame anual para fazer uma avaliação. Ela precisa ir no médico para fazer uma investigação. Quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente está falando de prevenção. Então, eu vou fazer o exame antes que essa mulher detecte algum exame. E aí é que é o grande diferencial da mamografia, porque a gente consegue detectar a lesão muitas vezes antes dela se tornar palpável. Uma pessoa treinada, ela é capaz de perceber um nódulo na mama, geralmente quando ele está acima de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E a mamografia, ela consegue detectar esse nódulo num tamanho menor, onde, como eu falei anteriormente, as chances de cura são maiores. E o câncer, ele não se manifesta só como nódulo. A gente pode ter manifestações como microcalcificações, como assimetrias, que são muitas vezes difíceis de ser percebidas clinicamente. Ou quando percebidos, eles já estão numa fase muito mais avançada. Então, essa é a importância da mamografia. Ela vai conseguir detectar achados sugestivos de lesões ou achados que são de lesões que são de risco maior para desenvolvimento ao câncer de mama, de forma que eu consiga intervir antes que essa mulher tenha o câncer ou se ela já tiver numa fase muito mais inicial. Muito interessante isso, porque alguns anos atrás foi lançada uma campanha do autoexame, né? Sim. E a campanha do autoexame, até onde eu não sou médica, longe disso, mas assim, é interessante, mas talvez ela já não seja mais tão interessante, né? Perfeito, Renata. Assim, o Outubro Rosa, no primeiro momento, ele teve uma preocupação muito grande do autoexame. Só que o que a gente percebeu? As pessoas entenderam que o autoexame substituía a mamografia, que substituía a avaliação do médico e acabou fazendo um efeito ao contrário do que a gente queria. Então, o autoexame ele é importante, ele é fundamental. A gente tem que se conhecer. Você só vai perceber se tem algum nódulo diferente na sua mama se você conhecer sua mama sadia. Então, essa questão do autoexame, ele deve ser recomendado, ele deve ser indicado, mas ele de forma alguma deve substituir tanto a avaliação médica, a avaliação ginecológica e com mastologista anual, como substituir o exame de rastreio, que é a mamografia. Porque, como o senhor mesmo falou, tem carocinhos, vou falar assim, né, no forma mais comum, que são tão
pequenos, são imperceptíveis no autoexame, né? E além disso, dependendo da fase do ciclo menstrual, a mama da mulher fica mais entumecida, fica mais inchada. A glândula, ela naturalmente, ela já é lobulada. Então, às vezes, a mulher passa o dedo na mama e ela não consegue perceber se aquilo é um caroço ou se aquilo é da mama, ou se é uma glândula normal. Então, por isso é sempre bom pecar por excesso. Fazer o exame anualmente e mesmo que tenha um exame normal feito há 2 meses, 3 meses, se percebeu alguma alteração na mama, não espere o próximo ano, na próxima mamografia. Vá no médico, para o médico fazer essa avaliação para ver se tem alguma necessidade de complementar. Muitas vezes o exame físico já é o suficiente. A gente consegue detectar pela prática o que é um achado suspeito e o que é um achado que não nos gera uma necessidade de uma investigação mais profunda. Mas o médico vai ter capacidade de avaliar isso. Um outro ponto também, doutor, nós seres humanos, a gente tem muito medo, né? De adoecer, de sentir dor e até mesmo de morrer, de passar para outro plano, enfim, o que as pessoas acreditam. Então, tem pessoas que fogem também desse momento. Só que a medicina está muito avançada e, como o senhor bem falou, quanto antes você descobre, maior chances de cura e maior chances de sofrimento também, né? Queria que você falasse sobre isso, a importância de você descobrir precocemente a doença. O medo é do ser humano, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E o câncer, ele vem durante muito tempo acompanhado de muito estigma. E felizmente a gente vem mudando isso ao longo do tempo, através principalmente disso, informação. Quando a gente detecta o câncer numa fase inicial, por pior que sejam as características, a chance de cura é maior. E os tratamentos que eu preciso fazer para essa paciente, ele vai ser menor. Se eu tenho um tumor que ele é muito pequeno, que ele tem características de muito bom prognóstico, às vezes a cirurgia por si só é suficiente. E se essa paciente, ela tem esse nódulo e ela não procura o médico, e quando ela resolve procurar, ele já está num tamanho grande, ou ele já disseminou para outros pontos, como ínguas debaixo do braço, no pescoço, ou infelizmente quando vai inclusive para outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, a minha necessidade de tratamento é muito maior. A intensidade do tratamento tende a ser maior também e muitas vezes eu tenho que lançar a mão de mais de uma estratégia. Então, essa paciente queria, às vezes, fazer só cirurgia, ela vai precisar fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hoje uma série de novas drogas que a gente vem desenvolvendo para o tratamento do câncer de mama. Então, se eu conseguir detectar precocemente, o principal, que a chance de cura ela é muito maior, em alguns casos ele chega acima de 95%, isso é extremamente relevante, mas além disso, com uma qualidade de vida muito boa, com um sofrimento muito menor, porque a gente evita toxicidade. A medicina evoluiu muito, os tratamentos estão muito mais toleráveis, a gente tem drogas de suporte muito melhor, mas prevenir é sempre o melhor remédio. Então, se eu puder evitar que o paciente passe por isso, sem sombra de dúvida, vai ser a melhor escolha. Maravilha. Doutor, é possível prevenir o câncer de mama? Com certeza. Prevenção é o nosso melhor remédio, sem sombra de dúvida. A mamografia é um exame que ele detecta precocemente. A gente não previne câncer de mama através de mamografia. A principal medida de prevenção são hábitos de vida saudável. E aí, quando a gente fala disso, o benefício é tão grande porque ele não previne só câncer de mama, ele previne vários outros tipos de tumores e vários outros tipos de doenças. Então, o que seria uma prevenção adequada? Principalmente pacientes que tenham hábito, pessoas, né, não só pacientes, hábitos de praticar atividade física. O sedentarismo aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, atividade física adequada, uma alimentação adequada, rico em frutas, verduras, evitar alimentos muito processados, alimentos que são ultraprocessados, que vêm com muito conservante, produto químico, a gente Salsicha, sabe. linguiça, Condimentado, tudo isso comprovadamente aumenta a incidência de uma série de tumores. O tabagismo e o alcoolismo aumentam a incidência de câncer, então evitar o cigarro, reduzir o máximo possível a ingesta de álcool tem um efeito também protetor para essas mulheres. Existem alguns fatores que estão relacionados com a escolha de vida da mulher. A gente sabe que não ter filhos ou demorar muito tempo para ter o primeiro filho ou não amamentar ou demorar para amamentar também é um fator de risco que está associado. Então, falar de prevenção de câncer de mama, a gente nunca vai falar de um único fator, eu estou falando de uma série de fatores. Então, mas quando a gente traz a mudança de hábito de vida para essa mulher, muitas vezes a gente consegue neutralizar, inclusive, outros fatores que possam estar associados, como uma herança familiar, uma predisposição familiar. Então, se eu puder passar assim, o principal segredo é alimente-se bem, durma bem, pratique atividade física, porque isso você vai estar trazendo um ganho muito, muito importante para a sua qualidade de vida e para o seu tempo de vida. E quando o senhor fala, pratica atividade física,
uma caminhada de meia hora, 40 minutos por dia, já é o suficiente? Já é bastante coisa. A principal atividade física que correlaciona com a redução do risco de câncer, principalmente o câncer de mama, é a atividade física aeróbica, que é aquela atividade que você se movimenta. A musculação ela é importante, mas ela não tem um efeito protetor tão grande como a atividade aeróbica. Então, caminhada, natação, bicicleta, corrida, isso ajuda bastante, porque você diminui o seu percentual de gordura. Muito do câncer de mama ele está relacionado com hormônio e parte da produção de hormônio ele também vem da gordura periférica. Então, quando você tem uma alimentação saudável, você pratica atividade física, a sua estética muda, você diminui a percentual de gordura, você diminui a obesidade e aí com isso você tem um efeito protetor. Tanto na prevenção de desenvolvimento de câncer de mama, então as mulheres que praticam atividade física, elas têm uma tendência a ter uma incidência menor de câncer de mama, como diminui o risco de recidiva. Então, aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama, muitas vezes elas pensam, eu já tive câncer de mama, então não adianta fazer nada disso. Adianta. Existem estudos mostrando que quando a mulher teve câncer de mama e ela passa a praticar uma atividade física adequada, ela diminui o seu percentual de gordura, ela sai do risco de obesidade, ela tem uma redução considerável no risco daquele câncer de mama que ela teve voltar. Então, é um efeito terapêutico, assim como é o remédio, assim como é a cirurgia, a atividade física e uma vida saudável tem. É hábito, né, doutor? Você vai mudando o hábito, você vai começando a comer comida saudável, seu paladar vai acostumando, você vai começando a fazer exercício. É rotina, exatamente. No começo nunca é fácil, você sair da inércia é muito difícil, mas você entender que é uma escolha, que você está incorporando aquilo, não é uma moda, não é um período, você vai trazer aquilo para um estilo de vida e que você vai colher os frutos daquilo, você começa a se dedicar muito mais. Eu falo, todo mundo tem meia hora para ficar numa rede social, para ficar no celular. Mais, muito mais, pois né? Então, faça isso, faça uma atividade física. Isso é uma poupança, a gente está investindo na nossa saúde. E não tem dúvida que lá na frente a gente vai conseguir. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Nosso entrevistado é o oncologista Dr. Cristiano Rezende. Doutor, é possível prevenir o câncer de mama? Com certeza. Prevenção é o nosso melhor remédio, sem sombra de dúvida. A mamografia é um exame que ele detecta precocemente. A gente não previne câncer de mama através de mamografia. A principal medida de prevenção são hábitos de vida saudável. E aí, quando a gente fala disso, o benefício é tão grande porque ele não previne só câncer de mama, ele previne vários outros tipos de tumores e vários outros tipos de doenças. Então, o que seria uma prevenção adequada? Principalmente pacientes que tenham hábito, pessoas, né, não só pacientes, hábitos de praticar atividade física. O sedentarismo aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Então, atividade física adequada, uma alimentação adequada, rico em frutas, verduras, evitar alimentos muito processados, alimentos que são ultraprocessados, que vêm com muito conservante, produto químico, a gente sabe. Salsicha, linguiça, condimentado, tudo isso comprovadamente aumenta a incidência de uma série de tumores. O tabagismo e o alcoolismo aumentam a incidência de câncer. Então, evitar o cigarro, reduzir o máximo possível a ingesta de álcool tem um efeito também protetor para essas mulheres. Existem alguns fatores que estão relacionados com a escolha de vida da mulher. A gente sabe que não ter filhos ou demorar muito tempo para ter o primeiro filho ou não amamentar ou demorar para amamentar também é um fator de risco que está associado. Então, falar de prevenção de câncer de mama, a gente nunca vai falar de um único fator. Eu estou falando de uma série de fatores. Então, mas quando a gente traz a mudança de hábito de vida para essa mulher, muitas vezes a gente consegue neutralizar, inclusive, outros fatores que possam estar associados, como uma herança familiar, vai vir de uma mutação num gene que vai fazer com que aquela célula sadia vire uma célula doente. Agora, não necessariamente aquilo vai ser passado de mãe para filho. Hoje a medicina evoluiu muito, a gente tem, inclusive, testes genéticos que você consegue investigar se existe essa predisposição hereditária. Mas isso, infelizmente, no câncer de mama, isso é raro. A maioria das vezes, o câncer ele é aleatório, ele surge porque surge associado a esses fatores. E aí a gente consegue intervir com medidas, com screening, com prevenção. Quando eu tenho um histórico familiar muito importante, mas mesmo assim ela não tenha um teste genético positivo, né, ela não tem essa predisposição hereditária, mas a gente continua acompanhando essa paciente como uma paciente de risco maior, porque o histórico familiar ele tem um peso importante para desenvolvimento de câncer de mama ao longo da vida. E aí, no caso, é fazer a mamografia com mais antecedência?
incidência, mas anualmente? Bom, exatamente. A mamografia, a recomendação é a partir dos 40 anos. Quando você começa a ter um histórico familiar de muito alto risco, você começa a fazer numa idade mais precoce, você faz antes dos 40 anos de idade. E às vezes a mama da mulher jovem é muito densa e a mamografia talvez não seja o melhor exame para essa paciente. Então, o mastologista é o melhor profissional capacitado para avaliar isso, mas muitas vezes ele lança a mão de outros exames, como o ultrassom, mas principalmente a ressonância de mamas nesse caso. Sim, você tocou aí num tema, os homens também têm câncer de mama, né? Sim, eles podem ter. É mais raro, bem mais raro. A incidência de câncer de mama nos homens ao longo da vida é em torno de 1%. É bem menor do que a gente tem nas mulheres, mas geralmente o tratamento é muito parecido com em relação da mulher. O que chama atenção em câncer de mama em homem é porque aí a predisposição familiar é muito mais alta. Então, quando eu tenho câncer de mama em homem, o alerta para poder fazer uma investigação genética para avaliar aí sim uma predisposição hereditária, ele tem que ser feito. Então, necessariamente, esse paciente, homem com câncer de mama, ele tem que ser investigado e se ele tiver uma mutação que predispõe a esse câncer, a gente vai investigar os familiares para avaliar se eles têm essa mutação. Porque aí tem medidas preventivas, a gente pode discutir rastreio mais precoce ou às vezes até cirurgia preventiva nessas pacientes que possuem a mutação. Doutor, de que forma a pandemia afetou também essas pacientes ou de uma forma geral, né, o câncer de mama? É uma preocupação muito grande nossa, porque a gente já está conseguindo perceber esse impacto negativo da pandemia. O ano passado, né, a pandemia começou em março, no Brasil, em março de 2020, a gente percebeu uma queda considerável na procura por esses exames de rastreio. Os dados da Sociedade Brasileira de Câncer de Mama, em que faz esse levantamento, viu que teve uma redução na procura por mamografia no ano passado de 84%, quando você compara com a mesma época de 2019. E o que a gente... Muita gente. E o que a gente está percebendo já no consultório? As pacientes chegando com tumores maiores e quando você pergunta, e a mamografia do ano passado? Ela, doutora, eu não fiz pela pandemia. Então, o câncer, ele não espera. O câncer ele não é uma doença que a gente considera algo de tratamento eletivo e que eu possa aguardar um melhor momento, uma redução das ondas de Covid para que essa paciente seja tratada. Porque é uma doença que ela progride, ela não sabe fazer outra coisa a não ser crescer e disseminar. Então, se eu demoro no atraso, se eu atraso o diagnóstico dessa paciente, se eu demoro para fazer um exame de investigação, eu estou aumentando a chance de detectar essa doença numa fase mais avançada. A gente tem percebido isso principalmente com tumores de características mais agressivas, porque eles são de proliferação mais rápida. Então, pacientes estão diminuindo a chance de cura porque eles não fizeram a investigação no momento adequado. E é tão preocupante que isso não aconteceu só em pacientes com o screening habitual, pacientes que percebiam o nódulo, mas não foram no médico com medo de pegar o Covid, de ter infecção. Então, é alarmante, a gente não pode, é importante a gente conscientizar a população que os exames devem ser feitos, existem medidas de cuidado, hoje a vacina está muito mais acessível, a gente tem uma população, grande parte da população já sendo vacinada, a gente já sabe melhor o conhecimento do vírus, a maneira de se proteger, então de forma alguma a gente deve atrasar os exames, a ida no médico, a investigação por conta do Covid, porque a gente está vendo um preço muito alto sendo cobrado em relação a isso. E provavelmente essa onda, esse aumento da incidência a gente ainda vai ver nos próximos anos. Pois é, que pena, né? Doutor, quais são os tratamentos que temos hoje para o câncer de mama? São vários tipos de tratamento. Quando a gente fala de câncer de mama, é um nome muito genérico. Eu falo muito isso para minhas pacientes. A gente tem que hoje especificar muito melhor. Então, o tratamento hoje é muito personalizado. Existem vários tipos de câncer de mama, vários perfis de doença e que têm comportamentos mais ou menos agressivos, que alguns estão relacionados a alguns receptores que são alvo em que eu consigo entrar com tratamento específico para aquela mutação, para aquele alvo. Então, basicamente, os tratamentos estão relacionados ao câncer de mama são a cirurgia, a radioterapia como tratamentos locais, né, que eu vou tratar a mama ou a drenagem linfática. E os tratamentos sistêmicos, que são os tratamentos medicamentosos, que servem para diminuir o risco do câncer de mama voltar, ou reduzir o câncer de mama para fazer uma cirurgia, ou controlar a doença naquela paciente que já apresenta uma doença numa fase avançada, geralmente são a quimioterapia, a hormonioterapia, que a gente fala hormonioterapia, mas na verdade ele é um anti-hormônio, ele bloqueia a via hormonal, porque o hormônio pode estar relacionado ao desenvolvimento do câncer de mama,
A gente tem imunoterapia, que você dá uma medicação que ajuda o seu sistema imune a reconhecer aquela célula como doente. A gente tem terapias-alvos, então eu tenho uma mutação específica que leva ao desenvolvimento daquele tumor, então eu consigo ir lá bloquear aquela mutação. É como se fosse uma chave que desligasse o tumor e você impede a proliferação da doença. Vem evoluindo muito, assim, é uma área muito bonita de se estudar e que a gente tem muita informação cada vez mais, por isso que é tão importante focar e dedicar no cuidado do paciente, porque se você pega um paciente tratado há 5 anos atrás e hoje provavelmente muita coisa já mudou, já não seria tratado mais da mesma forma, felizmente, porque a gente está evoluindo e conseguindo trazer melhores chances de tratamento e de cura para os nossos pacientes. Que coisa boa. E os próprios tratamentos também vêm avançando muito, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, por exemplo, existem quimioterapias, que o senhor estava me dizendo, onde o cabelo não cai, né? As reações também não são mais as mesmas. Exato. A gente tem uma série de drogas novas que são mais modernas e com isso eu minimizo muito o efeito colateral. A oncologia mamária, ela caminha paralelamente em duas linhas, em melhorar a eficácia do tratamento, mas ao mesmo tempo diminuir a toxicidade, porque a gente tem que trazer qualidade de vida para esses pacientes. Então, tratamentos por via oral, em comprimido, porque o paciente não precisa ficar indo na clínica tomando medicação injetável, medicamentos que não caem o cabelo, ou então toda uma rede de suporte que facilite que esse paciente tenha uma tolerabilidade melhor. Então, não só o quimioterápico melhorou, mas eu tenho medicação que melhora a imunidade do paciente, que é uma preocupação sempre muito grande, a baixa de imunidade pela quimioterapia. Eu tenho medicamentos muito mais modernos que evitem que esses pacientes tenham náuseas e vômitos. A gente tem, por exemplo, algumas estratégias como a touca gelada, que diminui o risco da queda do cabelo, e além de próprios quimioterápicos que não necessariamente vão fazer com que isso aconteça. Por que isso é muito importante? Eu melhoro a autoestima do paciente e eu melhoro a adesão ao tratamento. Porque se ele toma um remédio que ele não se sente mal, ele vai ficar muito mais adepto àquele tratamento. Sim. E a chance de funcionar é muito maior. Sim, sim. Esses tratamentos, doutor, eles estão disponíveis pelo SUS ou os planos de saúde, eles são obrigados a fornecer? Como é que está isso? O que acontece? Toda vez que a gente tem um tratamento aprovado no Brasil, esse tratamento ele é aprovado pela Anvisa e pela ANS e eles têm uma lista de cobertura obrigatória pelos convênios, que a gente chama de rol. Então, parte desses tratamentos eles já passam a ter cobertura obrigatória, outros eles são aprovados de tempos em tempos. Infelizmente, o SUS não funciona da mesma forma. A gente tem um hiato aí entre o SUS e o sistema privado. Então, muitas dessas drogas que eu falei para você, como imunoterapia, como terapia-alvo, como drogas mais modernas que são capazes de reverter resistência do tumor aos tratamentos habituais, ainda não estão disponíveis pelo SUS devido ao alto custo desse medicamento. Mas é uma luta constante nossa para que essas medicações sejam incorporadas, de que o acesso seja universal, para que todos tenham a chance de tenham a mesma chance de ser tratadas e curadas ou controladas da doença, como é paciente do sistema privado, como é paciente do sistema público. Com certeza. A gente tem um minutinho. Você tem aí esse tempo para dar um recado para os nossos telespectadores? Bom, meu principal recado, acho que foi o que eu mais falei aqui durante toda a entrevista. Eu acho que a gente tem que se prevenir, a gente tem que se cuidar. O câncer de mama é uma doença tratável, a gente tem uma alta chance de cura com diagnóstico precoce. Então, a desinformação é nosso maior inimigo. Então, por isso que um quadro desse é tão importante, porque a gente traz ajuda para a população. A gente ajuda a mulher a lembrar de fazer seu exame, de procurar o seu médico, de fazer sua investigação, de prevenir, de procurar um profissional que ajude a alimentar melhor, a cuidar da saúde, porque é assim que a gente vai trazer mais saúde para todo mundo. Queria agradecer também o convite. Eu que agradeço. E muita força para quem está passando por esse momento, com certeza, né, doutor? Com certeza. Vai passar, né? Passa sim. A gente tem evoluído muito e, felizmente, a gente tem tido muito mais sucesso do que insucesso. Maravilha. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Renata. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, use máscara. Até sábado que vem. Tchau, tchau.